A paz do Senhor, meus irmãos. Quem vos fala é o presbítero Florival. E nós estamos aqui, mais uma vez, para estudarmos a Palavra de Deus. Ou seja, a revista de escola dominical da classe dos adultos, a Debras. Então estamos aqui na lição, para estudar a lição 3. E o título dessa lição é a rejeição e oposição. Nada impediu a missão do Filho de Deus. Esse é o título da lição. E como é de costume nosso, vamos ler aqui o texto áureo e a verdade aplicada. Texto áureo e a verdade aplicada. Veio para que era o seu, e os seus não o receberam. Está lá em João, no capítulo 1, versículo 11. Verdade aplicada. Assim como Jesus e seus discípulos devem perseverar na caminhada a fim de cumprir a sua missão, mesmo diante de oposições e rejeições. Aqui o nosso texto de referência está lá em João, no capítulo Evangelho segundo João, no capítulo 6. Vamos ler o versículo 60, o 61, o 66, o 67 e o 68. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirai-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens palavras de vida eterna. Aqui, como é de costume, nós vamos apresentar aqui o esboço da lição, que é dividido em 3 tópicos, E o primeiro tópico está aqui: Jesus enfrentou a oposição. Primeiro, Jesus seguiu em sua missão. Segundo, alguns rejeitaram os milagres de Jesus. Terceiro ponto, rejeitado pelos irmãos. Segundo tópico, Jesus não parou diante da rejeição. Rejeitado pelas autoridades religiosas. Aqui no segundo tópico. Rejeitado pelo povo escolhido. E terceiro ponto, rejeitado por alguns de seus seguidores. Aqui já no terceiro tópico, nós vamos ler aqui, rejeitado por muitos e exaltado pelo Pai. João Batista dá testemunho do Filho de Deus. E terceiro ponto, a luz que ilumina os rejeitados. Terceiro ponto, a entrada em Jerusalém, a revelação do Messias. Meus queridos irmãos, seja bem-vindo ao canal Professor de Escola Dominical. Estamos aqui alegres, contentes, por mais um dia que Deus nos concede, Estamos aqui porque Deus nos concedeu mais um dia de vida. E estamos aqui para estudarmos a terceira lição da Escola Dominical, classe dos adultos. De todos os vídeos que nós publicamos no YouTube, só 30% dos inscritos veem os nossos vídeos, Então, 70% das pessoas que veem os nossos vídeos não são inscritas no canal. Então, meu querido, você que é crente, você que serve a Deus, você que a sua esposa também é crente, você que é um servo de Deus, principalmente você que é um obreiro, presbítero, diácono, cooperador, um pastor, se inscreve no nosso canal, Não custa nada você colocar o dedinho aí e se inscrever no canal, para que Deus possa estar nos abençoando também. Vocês podem ver atrás aqui um monte de livro que tem. Então nós investimos, na questão da educação cristã. Nós investimos, nós compramos livros, nós estudamos teologia para melhor servir o povo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que os ministros de Deus são dispenseiros. O que significa ser dispenseiro? Dispenseiro
no sentido espiritual, é o ministro que cuida da despensa, ou seja, do alimento da igreja. Então, dispenseiro tem esse significado. Aquele que cuida da despensa, que prepara o alimento para alimentar a igreja. Então, vocês podem ver aqui de trás, nós temos bastante livros aí. Temos aí mais de 200 livros. E nós estudamos teologia também, terminamos o curso. Então, nos ajude aí, né? Porque nós investimos bastante na educação cristã, sabendo que a recompensa vem de Deus. E nós fazemos com alegria, né? Nós estudamos com alegria a palavra de Deus para que Deus possa estar também te abençoando. Amém? Então, dito isto, vamos lá então para a terceira lição de escola dominical da classe dos adultos AD, Braz, Assembleia de Deus, Ministério do Braz. Essa lição ela vai ser ministrada dia 20 de julho de 2025, é o terceiro trimestre da escola dominical, né? E vai ser ministrada em todas as Assembleias de Deus, Ministério do Braz. Essa lição de número 3, cujo título diz: a rejeição e oposição nada impediu a missão do Filho de Deus. Então nós vamos ver que, se você ler o livro do profeta Isaías, particularmente no capítulo 53, você vai ver que Deus, o Espírito de Deus, já usava o profeta Isaías para falar que Jesus, como a pedra angular, ele seria como a pedra principal, a pedra de esquina, né? Seria rejeitada pelos edificadores, ou seja, pela nação de Israel. E nós vamos ver no capítulo 53, né? Nessa revelação profunda, né? Da palavra de Deus, que o Espírito Santo deu para o profeta Isaías. Ele fala profundamente, né, sobre a morte de Jesus na cruz do Calvário, com relação ao seu sofrimento, né, e principalmente com relação à sua rejeição ali como o Filho de Deus. Então nós vamos ver que essa profecia que foi vaticinada por este profeta de Deus, o profeta Isaías, nós vamos ver que cumpriu essa profecia de ponta a ponta. Ou seja, nos seus mínimos detalhes, minuciosamente, essa profecia ela foi cumprida, ela teve seu cumprimento na morte de Jesus na cruz do Calvário, e principalmente com relação à sua rejeição, né? Nós vamos ver que Jesus ele foi rejeitado pelos seus irmãos, eu digo no sentido biológico, né? Os irmãos de Jesus, que eram filhos também da sua mãe Maria, apesar de Jesus ser gerado pelo Espírito Santo, né? Nós vamos ver que quando ela teve filho dela, ou seja, Jesus, e foi cadastrado lá no cartório, né? Foi cadastrado e registrado ela como mãe biológica e José como pai. Mas nós sabemos que o Espírito Santo foi quem gerou Jesus ali no seu ventre. Ele veio de um modo sobrenatural aqui, né, no mundo em que nós vivemos. Então nós vamos ver que Jesus foi rejeitado pelos irmãos, foi rejeitado pelos discípulos, né? Não os apóstolos, mas os discípulos. Havia muitos discípulos também que seguiam Jesus. Então nós vamos ver que Jesus foi rejeitado pelos os fariseus, né? Elite religiosa, os sumos sacerdotes. Jesus foi rejeitado e finalmente Jesus também foi rejeitado ali pelo povo de Israel, na sua totalidade, né? Na sua totalidade, a própria nação de Israel o rejeitou. Então, esses assuntos aqui que nós comentamos, nós vamos começar a fazer o comentário agora desses assuntos que nós falamos agora aqui com relação a vários tipos de rejeição que Jesus ele sofreu quando veio morrer na cruz do Calvário, né? Pelos nossos pecados, ele se entregou para nos dar a vida eterna. Aqui no primeiro tópico, Jesus enfrentou a rejeição. Ou seja, quando Jesus veio para este mundo, ele tinha plena consciência que tudo isso ia acontecer.
ele sendo Deus, né? Ele sendo Deus, e sendo também ser humano, e ele como ser humano, ele tinha plena consciência que ele ia sofrer vários tipos de rejeição aqui. Então vamos ler aqui o primeiro tópico, né? Jesus enfrentou a rejeição, ou seja, Jesus enfrentou a rejeição, ele teve rejeição, mas ele não ficou se lamentando com isso, né? Ele enfrentou todos esses problemas e venceu para nos dar a salvação, né? E assim morreu pelos nossos pecados. Jesus seguiu a sua missão. Jesus seguiu pregando o reino do amor de Deus para que quem cresce no Filho tivesse a vida eterna. Está lá em João capítulo 3, versículo 16. Apesar de ter sido rejeitado por muitos, o Filho de Deus foi exaltado pelo Pai, como já previam as Escrituras. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Gostaríamos aqui de ler um texto da palavra de Deus rapidinho. Você que tem a Bíblia aí na sua casa, ou no seu trabalho, né? A Bíblia aí no celular. Gostaria que você abrisse aí, que nós vamos ler sobre a exaltação. A exaltação que Jesus teve depois que ele morreu e ressuscitou. Está lá em Filipenses capítulo 2 e o versículo 6. Então vamos ler a palavra de Deus, né? Que nós lemos aqui sobre a exaltação. Então vamos ler aqui esse texto que fala sobre a exaltação do Filho de Deus. Que sendo a forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, Jesus se humilhou, ele mesmo sendo Deus, ele se humilhou. Mas fez si mesmo de nenhuma reputação, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui está falando da humilhação de Cristo, né? E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de Cristo, ou seja, Jesus, a morte, e a morte de cruz. Ou seja, Jesus, né, ele veio como homem, mas mesmo como homem ele tinha a sua natureza divina, porque Jesus era uma pessoa com duas naturezas, né? Ele era uma pessoa, mas ele tinha a natureza divina e ele tinha a natureza humana. Jesus, quando ele desceu, ele não se esvaziou da sua natureza divina, mas ele se esvaziou da sua glória. Observe bem, né, que ele veio como homem, se humilhou, ele se fez servo, né? E achando-se na forma de servo, ele se fez semelhante aos homens, ou seja, o Criador veio como criatura no estado de humilhação. Vamos continuar a leitura. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhes deu um nome que é sobre todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse texto aqui fala sobre a humilhação e também sobre a exaltação de Jesus, como nós lemos aqui. Então, Jesus, ele quando veio, né, ele veio plenamente consciente de todas o seu sofrimento, ele sabia que ia ser rejeitado, mas Jesus não ficou se lamentando ou paralisado diante desse sofrimento, mas ele continuou porque ele sabia que Deus estava com ele, que Deus dava graça a ele. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Na unção do Espírito Santo, ele continuou a sua trajetória e venceu todas as lutas, mesmo sendo rejeitado por muitos, ele continuou, né? E venceu as barreiras, as lutas, as tentações, as dificuldades, para nos dar a vida eterna, e morreu em nosso lugar para nos conceder a salvação. Lembrando aos irmãos que aqui nós não vamos ler tudo que está na revista, né? Porque o vídeo pode ficar muito longo
E nós vamos ler aqui, não vamos ler tudo que está na revista, vamos aqui fazer um resumo para que o vídeo não fique muito longo, mas aqui nós vamos se aprofundar um pouquinho para ajudar você, que também é professor de escola dominical, para enriquecer a sua aula e assim Deus abençoar, né, os seus alunos que vão estar aprendendo a palavra de Deus através da sua pessoa. Aqui, ainda no primeiro tópico, né, o terceiro ponto aqui, rejeitado pelos irmãos. Jesus teve irmãos biológicos e também filhos de Maria, entre eles Tiago, José, Judas e Simão. Está lá em Marcos, capítulo 6 e o 3. Porém, houve um tempo em que eles também o rejeitaram. Disseram-lhes, pois, seus irmãos, sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Está lá no Evangelho segundo João, no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 7, versículo 3. É importante dizer que os irmãos de Jesus, ou seja, filhos da Maria, da mãe de Jesus, é importante dizer que eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Eles não acreditavam. Eles só passaram a acreditar que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, ungido, escolhido de Deus. Depois que Jesus ressuscitou, eles acreditaram, e interagiram com a igreja de Jerusalém, lá com Pedro, com Tiago, com os apóstolos que estavam desde o início do ministério de Jesus. Mas os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Tanto é que quando Jesus foi fazer milagres lá, quando Jesus foi para Nazaré, na cidade, aonde ele morava, onde ele passou sua infância, muitas pessoas rejeitaram a Jesus. Muitas pessoas rejeitaram a Jesus, E Jesus falou assim, olha, não há profeta sem honra. Mas o profeta de casa, ele não tem honra, Jesus falou. Jesus falou que o profeta tem honra, mas o profeta de casa, ele não tem honra na sua própria casa. E nós vamos ver também em um texto bíblico, em uma passagem, que Jesus foi rejeitado, Jesus ele passou lá por uma cidade, a cidade dos Gadarenos, cidade de Gadara, em que Jesus expulsou mais de 60 mil demônios. Tem um texto que havia um homem, na cidade e ele... Perdão, eu confundi aqui. Confundi um texto com outro. Nós vamos ver que nessa cidade de Gadara, que havia lá um homem lá com muitos demônios, e Jesus expulsou os demônios daquele homem, e os demônios daquele homem foram para os porcos, que Jesus tinha permitido que eles entrassem nos porcos. E aqueles porcos saíram sem direção, totalmente perturbados, pularam no desfiladeiro e morreram afogados. E ali Jesus ele foi rejeitado ali. Na verdade, ele foi expulso daquela cidade, porque as pessoas valorizavam mais os porcos do que a presença de Jesus. Valorizava mais os porcos e a vida financeira, do que o milagre ou a salvação ali através de Jesus Cristo. Então nós podemos ver que nesse texto que eu estou falando para os irmãos, Jesus também foi rejeitado. Na verdade, foi até expulso da cidade, por causa daquelas pessoas, que ficaram chateadas, porque Jesus, ele tinha expulsado os demônios, e os demônios foram até os porcos, e os porcos se precipitaram no abismo, e foram um grande prejuízo daquelas pessoas lá nessa cidade de Gadara. Vamos então aqui para o tópico 2. Jesus não parou diante da rejeição, rejeitado pelas autoridades religiosas.
A presença de Jesus revelou como os líderes religiosos dos seus dias estavam vazios e longe de Deus. No entanto, Jesus sabia que seria rejeitado por eles. É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então nós vamos ver que ainda no Antigo Testamento o profeta Isaías escreveu que ele seria mais desprezado e mais rejeitado entre os homens. Olha que palavra, né? Esse texto aqui de Isaías 53:3 está falando que ele seria uma das pessoas mais rejeitadas ali na sua cidade, né, nos seus compatriotas ali em Israel. E ele seria um dos mais rejeitados dentre os homens, porque a palavra de Deus diz lá que eles amaram mais as trevas do que a luz. Eles amaram mais a glória do homem do que a glória de Deus, né? Então nós vamos ver que eles amaram mais os lugares ali que eram importantes ali, né? Eles amaram mais a posição que eles tinham ali de sumos sacerdotes. Eles amaram mais os status, eles amaram mais, né, essas coisas que nós estamos falando aqui. Nós vamos ver que os sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles amavam mais essas coisas do que o próprio Deus ali. Então nós vamos ver que homens vazios de Deus, homens que não tinham temor de Deus, homens envolvidos com mundanismo, com pecado, com legalismo, né? Então nós vamos ver que havia tudo isso. Então o profeta Isaías escreveu que ele seria desprezado, seria mais desprezado e mais rejeitado dentre os homens. Mas nós não desprezamos a Jesus, o aceitamos como nosso Salvador, né? O nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Redentor, o nosso médico, né? O nosso conselheiro, o nosso amigo. Nós aceitamos a Jesus. E hoje ainda, infelizmente, tem muitas pessoas que rejeitam a Jesus. Infelizmente. Não parou não a rejeição. A rejeição continua desde o primeiro século, né? Da época de Cristo até o século 21. Jesus ele tem sido rejeitado, né? Em vários séculos. Jesus ele tem rejeitado. A maioria das pessoas do mundo rejeitam a Jesus. Nesse século 21, tem muitas pessoas que rejeitam a Jesus, rejeitam a palavra de Deus e rejeitam a salvação. Mas nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus, porque é ordenança, né? Jesus nos ordenou, está lá em Mateus 28, e de pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Então, é isso que está escrito na palavra de Deus. O segundo ponto aqui do segundo tópico, rejeitado pelo povo escolhido. A rejeição do Filho de Deus pelos líderes de Israel levou muitos israelenses a também rejeitar o Senhor, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Está lá no Evangelho segundo João, no capítulo 9, versículo 22. O evangelista Mateus relata o alerta de Jesus: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Então nós vamos ver que não só Jesus foi rejeitado, mas os profetas lá do Antigo Testamento também, né? Isaías foi rejeitado, Elias foi rejeitado, Ezequiel foi rejeitado, Daniel foi rejeitado, muitos profetas do Antigo Testamento, inclusive muitos morreram lá por causa da palavra de Deus, por causa da vocação de Deus, por causa que Deus tinha escolhido, né, o profeta com a missão ali em Israel. Então, além de alguns serem rejeitados,
né, alguns também perderam a vida por causa da obra de Deus. Então não só Jesus, mas nesse texto que nós lemos, né, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Então, né, muitos profetas foram enviados e muitos morreram. E nós vamos ver que depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou sexta-feira, apareceu para a igreja pelo espaço de 40 dias para a igreja, depois ele ascendeu ao céu, né, ele subiu ao céu e está lá agora no terceiro céu, coroado de glória, né, com uma glória tremenda no terceiro céu, intercede pela sua igreja como sumo sacerdote. Lá em Hebreus capítulo 9 e 10 relata que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E nós vamos ver que Jesus está lá. Mas também, depois que Jesus subiu, nós vamos ver que Estevão ele foi apedrejado, né? Nós vamos ver que os próprios apóstolos também foram rejeitados por muitas pessoas daquela época, no século I, e eles foram mortos por causa da palavra de Deus. Então, a rejeição de Jesus, a rejeição dos seus servos ainda continua, né, até Jesus voltar e levar a sua igreja. Rejeitado por alguns de seus seguidores, Jesus não atendeu às perspectivas materialistas de alguns de seus seguidores, pregando uma mensagem dura, a qual eles não suportaram. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 60. Jesus, portanto, foi rejeitado por quem ouviu as suas pregações e presenciou seus milagres. Aqui no capítulo 6, 66, quando Jesus estava pregando, né, para uma grande multidão, havia muitos discípulos, e algum dos seus discípulos falou assim: dura esse discurso, quem pode ouvir? E eles começaram a sair, né? Eles começaram a sair ali, e Jesus perguntou para os apóstolos: vocês também querem se retirar? Ali, Jesus ele foi rejeitado pelos seus discípulos por causa da pregação da palavra de Deus que ele estava pregando. E Jesus ele perguntou para os apóstolos, né, para os discípulos dele, os 12 que ele tinha escolhido: vocês querem ir também? Vocês também querem se retirar? Pedro falou: Senhor, para onde nós iremos? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Então, irmão, não importa se nós pregamos a palavra de Deus e a palavra de Deus é rejeitada, mas o importante é que nós sabemos que Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, ele sofreu pelos nossos pecados, venceu as lutas, morreu, ressuscitou e está agora no terceiro céu, do lado direito do trono de Deus, intercede por nós. O importante é isso, que Jesus está vendo o nosso esforço. Cada vez que você prega para uma pessoa que fala que Jesus ama, que você apresenta o plano da salvação, apresenta o amor de Deus, isso é importante porque Deus está vendo o seu esforço. Agora, se aquela pessoa vai aceitar ou rejeitar, aí é o problema dela com Deus, né? É o problema dela com Deus. Então vamos aqui para o terceiro tópico. O terceiro tópico, né? É a luz que ilumina os rejeitados. Interessante aqui esse ponto, né? A luz que ilumina os rejeitados. Aqui já estamos aqui no terceiro tópico. O terceiro tópico é rejeitado por muitos e exaltado pelo Pai. Rejeitado por muitos, exaltado pelo Pai. Aqui no segundo ponto, a luz que ilumina os rejeitados. O Evangelho de João nos apresenta a história de um homem cego de nascença que experimentou tanta rejeição quanto a exaltação divina. Jesus, ao encontrá-lo,
fez uma lama com a sua própria saliva e aplicou sobre os seus olhos, ordenando-lhes que se lavasse no tanque de Siloé. A obediência à palavra do mestre, ele se lavou e passou a enxergar, surpreendendo a todos o seu redor, todos ao seu redor. Esse milagre não apenas restaurou a sua visão física, mas revelou uma verdade espiritual ainda mais profunda. Enquanto ele foi curado, teve seus olhos abertos, os religiosos da época permaneceram cegos espiritualmente, recusando-se a enxergar a obra de Deus. Interessante é que esse texto está lá em João, no Evangelho, no capítulo 9, a partir do versículo 6. É interessante que esse texto, que este homem era cego de nascença, e ele acreditou que Jesus poderia curá-lo dessa cegueira dos olhos, né? E ele acreditando, Jesus curou ele, usou esse método, pegou a sua saliva, fez um pouquinho de barro, passou no olho dele e pediu para que ele pudesse lavar-se lá no tanque de Siloé. Então nós vamos ver que esse homem, ele acreditou na palavra de Deus, ele acreditou que Jesus poderia curá-lo dessa enfermidade. Lembrando que ele era cego de nascença, ali. E nós vamos ver que assim aconteceu, ele foi restaurado, ele foi curado dessa deficiência visual. E nós vamos ver que é interessante notar que os fariseus que rejeitavam a Jesus, eles estavam cegos espiritualmente. Veja que aqui tem um paradoxo. Aquele homem fisicamente ele estava cego, esse homem que estava cego, né? E nós vamos ver que os fariseus que enxergavam muito bem com os olhos, né, com uma visão física dos olhos, mas espiritualmente eles estavam cegos, porque não conseguiam enxergar que Jesus era o Messias, que Jesus era o Cristo, que Jesus era, né, o prometido de Israel, o ungido, filho de Deus. Então nós vamos ver que aqui é um paradoxo. Uns estavam espiritualmente cegos, mas biologicamente eles tinham visão para enxergar, e aquele cego, biologicamente ele não enxergava, era cego de nascença, mas os seus olhos espirituais estavam abertos. Embora na visão física eles não enxergavam, mas espiritualmente, através da fé, né, através de acreditar que Jesus poderia curá-lo, ele, dessa deficiência visual, foram abertos os seus olhos espirituais, né? E ele conseguiu enxergar que Jesus, né, que Jesus era o Messias, que Jesus era o Deus Todo-Poderoso, que Jesus era o prometido. Meus queridos, chegamos aqui no final, falei que era um resumo para vocês. Chegamos aqui no final, faltou alguma coisa para falar, mas eu acredito que algumas coisas que eu falei aqui vai ajudar você, né, a enriquecer aí a sua aula, que vai ser ministrada dia 20, a terceira lição de escola dominical. Então nós ficamos por aqui, mas antes queremos pedir para você que chegou até o final aqui, você que é crente, você que serve a Deus, você principalmente que é obreiro da casa de Deus, pegue o seu dedinho abençoado e você clica aí e se inscreve no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, a sua igreja, o seu pastor. Ore por nós, continue orando por nós. Se você não ora, ore por nós, né? Nós congregamos na Assembleia de Deus Ministério do Belém, aqui no Itaim Paulista. Que você possa orar por nós, para que Deus possa estar nos dando entendimento, para que Deus possa estar nos dando sabedoria, né? Para que nós possamos aí prestar um serviço aí. Há muitos irmãos aí que vê os nossos vídeos. Já estamos aí com 658 inscritos em nosso canal.
e que Deus possa abençoar a sua vida. Nós ficamos por aqui e eu espero você, aguardo você para o próximo vídeo, a próxima aula. E a próxima aula, lição 4, é o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Interessante aqui esse tema, né? Dessa lição. Interessante esse tema. E nós vamos estudar aqui, nós vamos se aprofundar aqui nesse esboço aqui dessa lição e nesse tema da quarta lição, né, da Escola Bíblica Dominical. E o tema da nossa revista é Jesus Cristo, Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Eu fico por aqui, que Deus abençoe a sua vida e eu espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.